Queridos, eu quero convidar você para a palavra de Deus. Eu estava vendo, nós estamos na 4ª semana falando sobre esse tema, não pare de lutar. Olha que interessante, já há um mês, como passa muito rápido, não é? Quem estava aqui na primeira semana, quando eu comecei essa fala, falando de Jacó? Lembram a luta de Jacó com o anjo? Quem estava aqui? Que coisa boa, nós temos um povo aí guerreiro, né? Povo aí que não tem faltado, que coisa boa. Muito boa a sua presença. Nós estamos na 4ª semana falando sobre esse tema, não pare de lutar. Eu disse a vocês que eu iria hoje escrever um pouco da história do apóstolo Paulo. Para tanto, eu quero convidá-los para o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 11. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar lendo esses mais versos, não só um. Eu vou estar lendo agora o versículo 2, versículo 22, versículo 23, e vou comentar com vocês e depois eu vou dar sequência. Então, 2 Coríntios capítulo 11, lá no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 11, versos 22 e versos 23. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha o seu smartphone conectado na Bíblia, somente na Bíblia. Vamos dar uma pausa no Facebook, no Insta, não é? Vamos deixar só na Bíblia, não seja tentado, né? Daqui a pouco entra uma mensagem, aí você vai dar uma olhadinha, aí vai se desconcentrar do culto. Vamos lá então, queridos. 2 Coríntios 11 e o verso 22, que diz: são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. Verso 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Toda vez que eu citar a você, essa é a palavra de Deus, você sempre dê seguimento e nós a recebemos. Eu tenho dito que Provérbios 18, 21 foi o primeiro texto que eu aprendi a ler na Bíblia com a minha mãe. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que você está verbalizando é aquilo que você é, e é aquilo que você será. Boas palavras vão produzir efeitos poderosos em nossa vida. Nós temos que deixar essa mania de estar sempre espraguejando, estar sempre supondo o mal, está sempre dizendo que vai acontecer coisas ruins. A Bíblia diz que um abismo, ele atrai um outro abismo. Palavras ruins vão atrair coisas ruins. Palavras boas, elas são sementes que são lançadas. Então, comece a dizer palavras boas às pessoas que estão à sua volta. Comece a dizer palavras boas para você mesmo. Pare de dizer que, por exemplo, você é um fracassado, que você não vai vencer. É bem assim. É certo que isso iria acontecer comigo. Não tinha aquele desenho, não é? Do Hip Hard, algo assim. Era o leão e a hiena. E a hiena estava sempre, ó vida, ó céus, ó azar. E sempre o azar lhe rondava. O azar sempre lhe cercava. Diga palavras boas, por mais que em algum momento você tenha dito coisas boas, e o que lhe sobreveio, naquele momento foi coisas ruins. Mas isso não quer dizer que sempre vai ser assim na sua vida. Mas quando você diz palavras boas, você edifica-se a si mesmo. Você está se fortalecendo para alguma coisa ruim que possa vir. Então, quando você diz, essa é a palavra de Deus, quando eu digo, essa é a palavra de Deus, e você repete, e você expressa, nós a recebemos, você está dizendo, eu recebo a palavra de Deus,
E quando você recebe a palavra de Deus, você recebe vida no seu coração. Você recebe a vida de Deus no seu interior. Não, mas se você vai aplaudir, você vai aplaudir com vontade. Vamos continuar bem. Que coisa boa. Então veja, eu gostaria que você repetisse isso. Vamos lá. Essa é a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus. Tudo que foi feito nesse mundo, a Bíblia diz que foi feito por meio da sua palavra. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus através da sua palavra, Deus lhes deu o poder de se tornarem seus filhos. Então você é filho de Deus. O diabo não pode tocar em você. Você está guardado em Deus. Você está acobertado por Deus. Você está protegido por Deus. Deus está sobre sua vida. Digam amém? Queridos, eu citava para vocês semana passada, eu comecei a dizer para vocês dos desafios que o apóstolo Paulo enfrentou e tudo aquilo que lhe sobreveio para que ele não fosse o que ele foi. Todas as adversidades que ele teve que enfrentar, se ele não fosse um homem de fato convicto em Deus, confiante em Deus, se ele não tivesse certeza do seu propósito, ele não teria exercido o chamado que ele exerceu. E quem sabe, talvez, nem nós estaríamos aqui. Porque o apóstolo Paulo foi o grande responsável por expandir o evangelho para o mundo. E a partir dele, outros se seguiram. Mas quem começou a evangelizar o mundo fora de Jerusalém foi o apóstolo Paulo. E para chegar nesse ponto de evangelizar muitos países, você imagine as adversidades que esse homem enfrentou. Sabe, esse é o paradoxo do ser humano. Ele quer receber grandes vitórias e não quer passar por grandes lutas. Nós temos às vezes grandes sonhos e nós não medimos que para termos a realizações desses sonhos, haverão grandes dificuldades. Quanto maiores forem os nossos projetos e sonhos e ideais, maiores e mais difíceis serão os caminhos que nós vamos percorrer. E muitas pessoas só querem chegar lá no fim. E assim, só quero pensar nisso. Mas entre a linha de largada e a linha de chegada, existe todo um percurso. E difícil, e não é fácil. Mas nesta noite eu estou falando para pessoas que decidiram sair da linha de largada. E em nome de Jesus, você vai chegar na linha de chegada. Em Cristo Jesus. Você vai chegar. Você não vai parar no meio do caminho. Diga para alguém que está do seu lado: você não vai parar no meio do caminho. Diga para a pessoa que está do lado: eu sei disso. Sabe o que é isso? Convicção. Quando você lê o verso 22, o verso 23, você vê um homem extremamente convicto. Para ser o que ele foi, para enfrentar o que ele enfrentou, não poderia ser, como dizia a mamãe, uma pessoa de vontade fraca. Uma pessoa sem convicções. O apóstolo Paulo, por natureza, era um homem extremamente impetuoso, determinado. Não poderia ser um homem que qualquer evento, qualquer situação lhe deixasse depressivo, abatido, querendo morrer. Não, ele era um homem, por natureza, muito determinado. Por natureza. Aí você alia a sua estrutura, porque cada um tem a sua estrutura, não é? Tem o senso comum vai dizer natureza, mas é a sua estrutura. Quem você é, o seu ser. Cada um tem a sua estrutura. Algumas pessoas por natureza têm estruturas fracas, estruturas emocionais. Mas quando elas chegam em Deus, essas estruturas elas são fortalecidas. Você é o que você é, mesmo em Cristo Jesus. Você é o que você é. Você é a Maria, você é o João. É você. É o seu jeito de ser. O que Deus faz então com as nossas estruturas? Deus as fortalece. Deus as sustenta. Deus coloca vigas sobre elas.
mas dependendo da estrutura que a pessoa tem, ela vai sentir os embates e os baques da vida mais do que umas às outras. Isso é de cada pessoa. Isso não quer dizer que você não tenha Deus, não tenha o Senhor. Isso é uma coisa que devemos aprender, porque algumas pessoas acham que todos são iguais. Olhe, a nossa estrutura física, biológica não é igual. Cada um reage à mudança do tempo diferente um do outro, conforme a sua estrutura biológica, física. Se o tempo mudar, algumas pessoas já vão reagir. Pessoas com a imunidade mais baixa, com a estrutura biológica mais restrita, já vai espirrar, já vai reagir. Outros não. Isso é da pessoa. As questões espirituais do mesmo jeito. Algumas pessoas podem sentir mais, mas isso não quer dizer que elas não têm Deus, não têm o Senhor. E olha que interessante, a vantagem de pessoas assim é que elas têm esse entendimento de que eles dependem 100% de Deus. Não depende da sua estrutura, da sua garra, da sua determinação. Elas sabem que, por exemplo, tem pessoas que para vir pregar, elas nunca pregariam. Lidar com pessoas, falar com pessoas, para mim é muito simples, é muito fácil. A vida inteira eu falei com pessoas, com públicos, desde muito cedo. Para mim é tranquilo, embora tenha um peso da responsabilidade, mas a minha estrutura é tranquila, por natureza. Não quer dizer que eu não dependa de Deus. Claro, dependo de Deus, mas de alguma forma eu tenho uma confiança adquirida pela minha estrutura e pela minha experiência. Algumas pessoas, elas mesmo com experiência, mesmo tendo a sua forma de ser, mas como elas por natureza são mais tímidas, reservadas, elas têm dificuldade de, quem sabe, lidar com o público. Pessoas assim, o interessante delas é que elas dizem: Senhor, eu só vou porque o Senhor está mandando eu ir. Então que seja o Senhor na minha vida, que seja o Senhor por mim. E aí é interessante que Deus faz obras maravilhosas através de pessoas assim, porque aí elas dependem 100% de Deus. E aí é onde Deus opera o seu milagre. Então não tem vantagem e desvantagem em você ter uma estrutura mais forte ou você ter uma estrutura mais fraca. O segredo de tudo isso, na verdade, é a sua dependência de Deus. É o quanto você confia em Deus, é o quanto você depende do Senhor. Quando nós dependemos de Deus, é como disse o salmista, nós olhamos para os montes e nós perguntamos: da onde virá o nosso socorro? Para quem depende 100% de Deus, ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que coisa boa. Mas olhe, ok, você aprendeu a depender 100% de Deus, amém? Entenderam? Levante a mão, você entendeu? De quem você depende? De Deus. Você vai fazer a prova, vai fazer o concurso, vai fazer o exame, vai pregar, vai orar, vai vender, vai comprar, vai fazer alguma coisa. Coloque Deus na sua frente. Coloque o Senhor na sua frente. Faça seus propósitos com Deus. Coloque Deus diante de você. Eu gosto muito do salmista Davi. Ele tem uma citação que ele diz que ele reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos. Davi, um homem de guerra experimentado desde adolescente, mas isso ele tinha bem claro. Ele colocava Deus em todos os seus caminhos. Estou acostumado, daqui para Porto Alegre eu vou de olho fechado. Confie em Deus. Um prego pode mudar toda a sua rota. Um prego, um buraquinho, um parafuso faltando no carro, um detalhezinho. Então, não é a nossa capacidade, é a nossa experiência. Em tudo, nós dependemos de Deus. Em tudo. Aprenda isso. Depender de Deus. Por outro lado também,
Além de você depender de Deus, eu gostaria que você seguisse esse modelo do apóstolo Paulo, que é um homem extremamente convicto. Ele depende de Deus em todas as coisas, mas ele é um homem que ele sabe quem ele é, para que ele veio, quem é ele. Ele diz: eu sei quem eu sou hebreu de hebreu, é isso que eu sou ministro de Deus, eu sei que sou apóstolo, eu sei que fui chamado. Ele é um homem de convicções. E é isso que eu gostaria que também você, nesta noite, você que quer ser um vencedor, você assimilasse as convicções, fosse uma pessoa convicto daquilo que você quer para a sua vida, convicto da sua fé, convicto dos seus sonhos, convicto do seu chamado, convicto de quem é você. Quem é você? Você é aquilo que você acha que você é. Lá em casa nós temos, só na minha casa, 3 cachorros. Nós temos a Lua, que é uma lua que fica dentro de casa. Pensa uma coisa dessa. Nunca sonhei ter um cachorro dentro de casa. Mas como são 3 mulheres em casa, são 3 votos contra 1. Aí ela sempre ganha nos votos. É como é triste do mundo. Ela sempre ganha nos votos. Hoje nós temos a Lua, é um encanto a Lua. E lá fora, no pátio, no canil, nós temos um... Podia ter colocado a foto deles para você ver como são uma graça. A gente devia ter pensado nisso. Nós temos um Shih Tzu, que é o Luke. Desse tamanho assim, o trocinho assim, ó. Desse tamanhozinho assim. E quando tosa ele parece sei lá, fica menor ainda, bem pequeno. E aí nós temos o Ângelus, que é o dog de Bordeaux. Desse tamanho assim, quase 80 quilos, desse tamanhozão assim, a cabeça desse tamanho. A Israel montava nele e saía no pátio andando, tão grande que é. A pata, parece a pata de um leão, desse tamanho assim. Como os dois se criaram juntos, o dog de Bordeaux e o Shih Tzu, o Luke e o Ângelus. O dog de Bordeaux é o Ângelus, ele é um anjo. Mas pensa assim, um cachorro mimoso. Esses dias, a mãe da vizinha, acho que estava visitando ela, porque eu nunca vi ali na casa da vizinha, deveria ser a mãe dela. Ela saiu assim na frente de casa, e com os vizinhos ele está acostumado. E aí eu estava com ele no pátio aqui, soltei ele um pouco para ele andar ali na rua. E quando eu vejo a vizinha, a senhora sai lá na frente da casa dela, e ele viu e saiu correndo. Digo: meu Deus, vai pular na mulher, eu vou ter um problema sério. Ele saiu botando assim, precisa ver assim o cachorro, aquele cachorro com a cabeça desse tamanho, esse patão. Eu digo: meu Deus, vai matar uma vizinha. Eu digo: misericórdia. Saiu correndo assim, oh! Quando chegou como daqui da câmera, a senhora, achei aquela cena extraordinária, tinha que ter filmado. A senhora olhou para ele e disse: mas que cachorro mais lindo. E ele desmoconhou todo assim. Mas que coisa, eu fiquei morto de vergonha. Meu cachorro machão, alfa, grandão, latido. Ela disse assim, lá vinha ele, oh! E a senhora: mas que coisa mais linda esse cachorro. E ele se jogou nos pés da mulher. Meu Deus do céu. Eu digo: mas rapaz, mas o que é isso? Oh, mas tu é o machão aqui. E ele, todo mimoso, lambeu ela toda, não é? É muito engraçado. E como eles se criaram juntos, o pequeno manda no grande. O pequeno se pendura nas bochechas do grande e fica assim de pendurado. É muito engraçado. Ele põe respeito no grande. Sabe o que é isso? Eu acredito que o pequeno se vê no grande e o grande se vê no pequeno. Eles estão tão acostumados juntos que um acha que é o outro. O pequeno se enfesa porque acha que é o grande, e o grande se entrega porque acha que é o pequeno. Você entendeu isso? Olha que interessante isso. É o que eu presumo naqueles dois. É uma simbiose, aqueles 2 cachorros. Escute uma coisa, queridos. Algumas pessoas, eles vão vivendo a sua vida e eles começam a se assemelhar com os outros que estão à sua volta, e deixam de ser quem genuinamente são. Independentemente
E dependendo do ciclo de pessoas que nós vivemos, nós começamos a nos parecer com elas. E algumas pessoas assimilam gestos, modo de sentar, modo de conversar, modo de se expressar e muitos modos de viver. Se muitos vivem uma vida desregrada, são da noite, da bagunça, da baderna, quem vive com essas pessoas vão começar a ter esse estilo de vida. Pessoas de oração, que convivem com pessoas de oração, elas vão se assemelhando com as pessoas de oração. É muito engraçado. Pessoas murmuradoras, iracundas, briguentas, estressadas, elas vão se assemelhando com outras pessoas, porque isso é um princípio. Sabe que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não são os diferentes que se atraem, são os iguais. São os iguais. Você é muito mais parecido com o seu marido do que você imagina e com a sua mulher. Faça um estudo mais aprofundado. Olha, os atos inconscientes são escondidos, mas eles estão aí. E as pessoas vão se assemelhando. Só que muitas dessas pessoas começam a pegar as manias ruins das que estão à sua volta. E elas vão deixando de ser quem elas são na sua essência. Pessoas de fé, pessoas convictas, pessoas de Deus, pessoas determinadas, pessoas sonhadoras. Elas vão se enredando com quem está na sua volta. E é isso que eu gostaria que você atentasse nesta noite. Se o seu ciclo de amizade tem lhe influenciado para sonhar, para vencer, para ir adiante, para lhe trazer para a igreja, para fazer você ser uma pessoa melhor, excelente, ótimo. Mas se o seu ciclo de amizade está lhe afastando dos seus sonhos, algumas pessoas, quem sabe, podem dizer para você: olha, eu já estou de idade para estudar. Você estava até pensando em fazer uma pós, terminar os seus estudos. Aí você ouve e diz: sabe que é verdade, né? O que eu quero estudando? Já tem minha vida. Algumas pessoas, elas vão se assemelhando às pessoas que estão à sua volta. Quando a questão é ruim, isso é um problema. Se é para motivar, é válido. Por isso, queridos, nós não podemos perder de verdade a nossa essência. Saber quem nós somos, saber das nossas convicções, quem você é, o que você quer para a sua vida, o que você projetou há anos atrás. Eu quero chegar com essa idade, nessa situação, nesse nível, eu quero chegar em tal lugar. Lá no meio do caminho houve entraves, as coisas se atrapalharam. Quem sabe não saiu como você queria que saísse, mas a vida é assim mesmo. Nas estradas você vê que há momentos que o carro tem que parar, porque a estrada está consertando. Você tem que fazer um desvio, e às vezes em terreno ruim, mas depois você segue e pega a pista boa. Não é porque em algum momento da sua vida, da sua trajetória, aconteceu um imprevisto que você não tinha projetado, que isso vai ser o motivo para você não chegar no seu objetivo. Nesta noite, seja quem Deus escolheu para que você fosse, e de verdade chegue no seu objetivo. Como é que você tem essa foto aí? Não acredito. Esse é o Léo, né, Léo? Olha, esse aqui é o Ângelos, ó. Mas olha só. Ah, Léo, eu sabia que tinha que ser o Léo. Olha os dois lá, olha os dois ali, ó. Isso aí, ó. Mas, Léo. Essa aqui é a lua, tá aí, olha só. Olha que vidão. Ei, vidão, os outros lá fora, ela é vidão dentro de casa. E a paixão da pastora, como é que pode? Ela chega e diz assim: oi, meu amor. Oi, vida. Não é contigo, é com a lua. Eu digo: meu Deus do céu, as coisas estão mudando. Ela: vem cá, meu amor, meu amor. Eu digo: oh, que coisa boa. Aí ela, daqui a pouco:
Oi, é comigo? Não, vem cá, Lu, é com a cadela, não é comigo. Puxa. Ela disse assim, mas também a pastora diz, né? Eu não sei se vocês me amam, ela disse para mim e para as meninas, mas eu sei que a Lua me ama. É a primeira que quando a gente acorda, vai beijar ela, vai lamber os pés dela, né? É muito engraçado. Como os animais são extraordinários, não é? Obrigado, Léo. Vamos aplaudir o Léo, esse rapaz bonitão, por ter conseguido essas fotos aí. Que coisa boa. Eu estava dizendo a você que, primeiramente, você tivesse o entendimento de colocar Deus acima de tudo. Amém? Está claro para você? Coloque Deus acima de tudo. Dependência total de Deus para todas as coisas. Segundo, eu quero que você seja convicto. Tenha convicção de quem você é. Não daquilo que dizem ao teu respeito. Isso parece frase montada, mas é bem assim. Não aquilo que as pessoas pensam de você, ou não aquilo que as pessoas possam jogar piada em você. Querido, meu amado irmão, minha querida irmã, tenha convicção de quem você é. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai descrever aqui. Eu sei quem eu sou. Eu sou ministro de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou um servo de Deus. É isso que eu sou. E quando ele faz isso, ele vai descrever e vai dizer: eu passei por tanta coisa, eu passei por prisões. Se eu não soubesse quem eu sou, eu teria desistido. Porque é exatamente isso para que serve os embates da vida, para provar as nossas convicções. Eu tenho dito que nós com facilidade somos bons nos discursos. É na prova que mostramos quem nós somos. Alguém diz: eu tenho o dom para cantar. Gente, quantas pessoas já chegou aqui na igreja e disse: pastor, por que o senhor não dá oportunidade no culto para os irmãos usar o dom para cantar? Eu digo: olha, porque eu não creio muito nisso. Eu creio um pouco, mas é importante ter ensaio, é importante se organizar, não é? Tem pessoas que têm um dom, é claro que tem. Mas eu já vi muita gente dizer assim: pastor, eu tenho um dom para cantar. Então canta aí. Meu Deus do céu, não quebrou os vidros porque tem as cortinas que são grossas. Não deixa quebrar. Não. Você tem um dom para cantar? Pega o microfone, canta. Quem sabe faz ao vivo. Eu sei dançar, então tá. Eu sei vender, dá um produto para a pessoa vender. Aqui ó, para falar, papo, o ser humano é muito fácil. É por isso que as provas vêm, para mostrar quem nós somos. Então, escute uma coisa: a luta que você enfrenta não é para a sua destruição. A luta que você enfrenta é para mostrar que você é um campeão de verdade, é uma campeã de verdade, que você é um vencedor de verdade em Cristo Jesus, porque você passa por meio, você passa sobre essa adversidade, e aí sim, você é aprovado, quando você é provado. Então, se você está sendo provado com alguma luta, situação, não pense que isso vem para lhe destruir. Isso vem para lhe fortalecer e para mostrar que você de verdade é vencedor em Cristo Jesus. Você pode aplaudir Ele? Sim, o faça. Agora comigo, para mim caminhando para encerrar, vamos para o verso 24. Verso 24, lembra? Pedi que você mantivesse a sua Bíblia aberta no verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigo de salteadores. Em perigos de patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores,
Algo que me pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Meu Deus do céu. Eu duvido que alguém entre nós passou tanta dificuldade como esse homem. Eu duvido que alguém entre nós tenha passado tudo que esse homem passou. Nós não passamos por isso. Como é que esse homem passa por tudo isso? Sabe, gente? Se esse homem, se o apóstolo Paulo fosse um homem comum, um homem de frágil estrutura, primeiro, ele nem iria passar tudo isso. Nas primeiras ele iria tombar. Nas primeiras ele iria parar. Você sabe por que isso aqui está escrito? Porque quiseram que escrevesse isso, para a nossa edificação. Ele não escreve isso para se mostrar. E ele também não escreve isso como uma autopiedade. Olha o que eu passei, eu sou sofredor. Ele escreve isso porque pediram para que ele escrevesse, dando o exemplo da sua fé. Olha, queridos, as pessoas por pouca coisa vão para os Face e dizem: eu estou morrendo, eu não tenho amigos. Irmão, não seja assim. Você não precisa disso. Não faça isso. Se você de alguma forma tem as suas necessidades, vá orar a Deus, vá buscar a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Entra no teu quarto, ora em secreto. Eu quero que essa igreja aprenda isso. Você é novo na igreja, você, meu querido, está chegando aqui. As pessoas não precisam saber da sua vida. Você não precisa expor a sua vida, querido. Minha amiga, meu irmão, você não precisa fazer isso. Você está com alguma situação, vá orar a Deus. Se tiver que falar com alguém, não use as redes sociais. Vá até essa pessoa e diga: olha, eu acho que essa situação assim. Não fique expondo. Tem pessoas que têm as suas carências e vão lá para o Face. Você não precisa disso, querido. Essa carta só está aqui porque o apóstolo Paulo, porque pediram para que ele escrevesse essa carta. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele passou. Ele passou tudo isso e se manteve firmado em Deus. Escute uma coisa, queridos, nenhum de nós, repito, passou metade do que esse homem passou. E mesmo assim, queridos, olhe, ele é um modelo para nós. Seja um modelo para os seus filhos, seja um modelo para os seus amigos, seja um modelo para o seu marido, para a sua mulher, para as pessoas que estão à sua volta. Que ao contrário, as pessoas se inspirem em você, as pessoas se espelhem em você, olhem para você e vejam: meu Deus do céu, como é que essa pessoa passou por tudo isso? Foi abandonado por pai, foi deixado por mãe, foi criado na mão de um e de outro. Como é que essa pessoa passou por tudo isso? Enfrentou esse monte de situação, foi ameaçado, foi perseguido, passou dificuldade, quase fome, ou passou fome. Como é que essa pessoa é tão feliz? Como é que essa pessoa é tão convicta? Como é que essa pessoa está de pé? Como é que essa pessoa conduz a família dele ou dela para Deus? O que essa pessoa tem? Qual é o segredo disso? Aí elas vão ver que você tem Deus na tua vida, que é o teu refúgio e a tua fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Você pode aplaudir Jesus? Por favor, faça isso com alegria. Que coisa boa. Sabe, queridos, eu gostaria que nesta noite, se você de alguma forma tem estado pensando que os seus dilemas são tantos e você não vai dar conta deles, você vai dar conta. Você vai vencer todos eles. Nessa noite Deus trouxe você aqui para dizer para você que Deus não dá luta maior do que a gente não vença. Deus não nos dá uma cruz que a gente não possa carregar. Deus sabe que você, querido, que você, minha querida, tem condição de vencer esse momento difícil da sua vida. Deus sabe que você tem condições de chegar em lugares que muita gente não chegou, e você vai chegar, porque você é uma pessoa de fé, porque você é uma pessoa de Deus, porque você é uma pessoa vencedora,
porque você tem história, e você terá muito mais história ainda pela frente, porque Deus é o teu guia, Deus é a tua fortaleza. Você recebe essa palavra com alegria? Receba ela em nome de Jesus. Que Deus abençoe. De verdade, eu estou ministrando para um público hoje em Cristo vencedor, em Cristo que não vai parar. E deixa vir as lutas, você vai vencer todas elas em nome do Senhor Jesus. Você vai vencer todas elas em nome do Senhor Jesus. É Deus que te dá vitória. Diga para o seu irmão: é Deus que lhe dá vitória. Que coisa boa. Se coloque em pé. Semana que vem eu quero começar a falar das armas espirituais para vencermos. Você não pode faltar semana que vem. Feche os seus olhos só por um minuto. Eu quero ter um tempo de oração com você. Antes eu quero só orar, concluindo essa palavra. Coloque a mão ao autor do seu coração. Diga: amado Senhor, eu recebi a tua palavra no meu coração, e eu quero que ela brote em mim, produzindo vida, produzindo os teus milagres. E eu quero vivenciar os teus milagres em nome do teu Filho Jesus. Amado Senhor, eu oro concluindo esta palavra, e eu creio que palavras são sementes, e esse coração recebeu essas sementes de vida nesta noite, e nós vamos ver os testemunhos, e nós vamos ver os milagres, e esta pessoa vai testemunhar as tuas vitórias. Senhor, dê graça para esta pessoa vencer, em nome do teu Filho Jesus. Que todos digam amém. Sente só por um minuto.